A graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Irmãos, o Genésio, do canal Genésios, a voz, mais uma vez abandona a crítica e corre para a congregação aqui no Brasil. E volta para a congregação. E nos vídeos que ele fez no canal dele falando sobre esse assunto, ficou um monte de pontas ali que a gente tem que fazer os nossos comentários. Ok? Em primeiro lugar, ele reclama que ficou meio rachado com a família dele. É estranho que só veio perceber isso agora, né? Mas a minha percepção é outra. E eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer o meu comentário, a minha análise do vídeo dele e do comportamento dele, ok? Bom, vamos lá. Um dos pontos esquisitos da fala dele é que ele, quando saiu da CCB, ele diz que estava pregando o evangelho e que estava recolhendo as almas, e você só pode fazer isso quando você tem segurança do que você faz, para poder passar isso para as outras pessoas. Só que nessa declaração que ele fez agora, ele diz que ficou no mundão, no mundo, eu estava no mundo, me batendo no mundo. Ou seja, um típico discurso de uma pessoa que não sabia nem o que estava fazendo, totalmente perdido. Essa é a diferença de pessoas que saem da congregação aqui no Brasil por conta de problemas ali dentro. Não estou dizendo que seja o caso dele, mas é o que parece. Que a pessoa que sai da congregação por conta de perca de liberdade ou porque viu alguma coisa que não gostou, porque os que saem por causa do evangelho não tem esse tipo de recaída. Porque o evangelho é luz. O evangelho é a verdade, e uma vez que você encontra o evangelho, você não volta mais atrás, porque é impossível você abandonar a verdade. Simples assim. E para complementar isso, eu puxo aqui com vocês o querido irmão e saudoso já, Jair do Amaral. Jair do Amaral também, em idade avançada, permaneceu convicto de suas crenças porque ele encontrou a verdade, que é Cristo, que é evangelho. E ainda que a CCB perseguia os críticos e veio ameaças de que iam processar, Jair do Amaral nunca correu, nunca ficou com medo, muito pelo contrário. Um dos maiores sonhos do irmão Jair do Amaral era estar num tribunal junto com a CCB do outro lado. Era sonho dele, ele queria levantar testemunhas aqui e ali, porque o homem convicto e o homem que tem coragem não corre. Mas no caso do Genésio, sabe, porque a gente está aqui, a gente vai acompanhando e a gente acaba vendo coisas e acaba assimilando o que eu vou contar para vocês agora. Na primeira vez, há uns 2 anos atrás, em que a CCB disse, né, ou seja, rumores que saíram que a CCB ia processar as pessoas, iam processar os que, inclusive o processo chegou em mim, apareceu Genésio fazendo um comentário no seu canal dizendo que ele não era crítico e que não ia criticar mais e quer saber, a partir de agora, nem vou falar mais de congregação no meu canal. E aí ele abandona, eu não vou mais falar de congregação, porque saiu os rumores de que a congregação ia começar a processar todo mundo. Passou-se os tempos, o querido Genésio, quietinho lá no canal dele, parecia até, isso aqui é feito de comparação, não estou dizendo que ele é, parece um suricato, quando tá vendo que tá movimentado ali, o arraial, ali, né, em cima ele escorre para dentro do buraco e sai só para colocar a cabecinha para fora e dar uma olhadinha para um lado para o outro, e enquanto não estiver tranquilo, eles não saem de jeito nenhum. Então passou-se os tempos e o processo veio no Josafá, e foi no Ricardo Wade, e foi passando um tempo, e aí acalmou as coisas, aí apareceu o Genésio novamente, falando de congregação, criticando, e começou e voltou ao normal. Agora, mais uma vez, estranhamente, sai aí uma conversa que parece que é mesmo, né? Não que a CCB vai processar todo mundo e que teve a reunião com não sei quantos advogados e vai sair processo para todo mundo. Estranhamente, lá aparece novamente Genésio falando, não, eu não sou crítico coisa nenhuma, estou voltando para trás, você quer saber? Quero saber nada de ser crítico, estou voltando para a congregação cristã no Brasil. E as argumentações dele é por causa da família, que ele não consegue falar mais com a família, porque ele ficou perdido no mundo, e ele dando conselho para as pessoas que se você vê heresias lá dentro, você deve simplesmente ignorar as heresias e fingir que você não está vendo, e outros conselhos absurdos como esse. Primeiro que o
o Genésio, pelo que ele fala, ele não sabe nem o que é heresia. Ele falou, todas as igrejas têm heresia. Ele falou, todas as igrejas. Na cabeça dele, de muita gente, heresia é erro. Eles usam a mesma palavra, heresia, erro. Os homens erram, então todas as igrejas têm heresia. Heresias são ensinamentos contrários à verdade. Verdades estabelecidas na Bíblia que são claras. São verdades que fogem de interpretações. Exemplo, salvação por graça. E até digo onde está escrito, olha como o negócio é claro. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque é pela graça que vós sois salvos. Aí você entra na congregação e você ouve eles dizer que a salvação é através das obras, que ninguém sabe se está salvo, mas você vai para o último dia para você ver se você vai estar salvo. Heresia da braba. Que inclusive o Genésio, nesse vídeo dele, ele confessa que ele nem sabe, ele estava com medo porque ele ia morrer e ele não ia salvar. Ou seja, gente, esses homens estão vivendo nessa terra e não tem um pingo de convicção em sua fé, se estão salvos ou não. Ou seja, o trabalho que esse senhor fez na minha vista não valeu de nada, é um trabalho jogado fora, no lixo. Falou e agora voltou, ou seja, ambos os públicos, os da CCB e os que estão fora da CCB, perdeu completamente a credibilidade. Ou seja, não dá para confiar, né? O camarada tá na CCB, aí ele sai da CCB, ele volta para a CCB de novo e faz declarações de que ele não sabe nem se ele está salvo. Estava com medo de morrer, com medo de não se salvar. Frases que ele falou nos 2 vídeos que ele fez. Gente, sabe, é lamentável você ver aquele vídeo, você olhar na face daquele senhor, a impressão que dá um homem vazio, não sabe nem o que está fazendo. Por falta de convicção, ele vai agarrar-se nas tradições da CCB. Foi o que ele falou ali. Não, ele não falou exatamente nessa palavra. Ele falou, tem as igrejas novas aí, que estão todas perdidas, não tem dinheiro, não conseguem investir, mas a CCB já é uma igreja antiga, já tá... Então eu vou ficar lá. Vou ficar lá. Eu vou para lá, eu vou ficar lá. Por conta de tradição da igreja, por causa do tamanho dela, por causa dos recursos que ela tem. Meu Deus do céu, se for pensar assim, meu filho, vamos voltar todo mundo para a católica, que é muitas vezes maior do que a congregação cristã no Brasil. Se não me falha a memória, pode botar um cálculo, 500 vezes maior do que a congregação cristã no Brasil. Tem muito mais dinheiro do que a congregação cristã no Brasil. As igrejas são muito maiores, são muito melhores, são muito mais bonitas do que a congregação cristã no Brasil. E aí eu vou comentar aqui algumas falas dele que eu anotei aqui no papel, né? Que eu fiquei me batendo no mundo. Rapaz, é sério, porque eu vi esse homem indo para as outras igrejas. É sério que o mundo, ou seja, olha a cabeça CCBana. Está fora da CCB, está no mundo. Não interessa se você está em outra igreja. Fiquei me batendo no mundo. Ou seja, nunca foi convicto da sua fé em Cristo Jesus. Isso é a minha opinião. E aí ele reclamou que estava rejeitado pela família. Ele não tinha, não rejeitado, né? Mas que não tinha aquele apego na família, não tinha aquela coisa, se sentindo mal, né? É o sentimento de quem, a pessoa que é fraco na fé, irmão, ele é vulnerável a esses tipos de sentimento. Você fica só, Paulo ficou só. Ele até ficou triste porque estava só, mas nunca perdeu a sua convicção em Cristo Jesus. E aí depois ele falou que ele ficou doente e não estava preparado. Eu vi que não estava pronto. Olha aí, salvação por obra, por mérito. Eu vi que eu não estava pronto. Quem é o homem que pode olhar em si mesmo e dizer que não está pronto, né? Ou falar que veio uma revelação dizer que não está pronto. Amigo, todos estão prontos quando crê genuinamente em Cristo. Acabou. Quando você crê que Jesus é o seu Salvador, irmão, é a fé em Deus, através do Filho, é o que te faz pronto para a salvação. E aí ele falou que ele ficou doente, aí eu não estava preparado, e aí eu vi que não estava pronto para a salvação. E aí, como não podia faltar, todas as pessoas, quando está voltando, ou seja, essas pessoas fracas na fé, sempre fazem isso. Os que voltam para CCB, eles voltam ateando pedra nos críticos que ficaram lá. Não, eu não sei por que eles fazem isso, rapaz, eu não sei se é inconscientemente, eles fazem isso talvez para mostrar para o CCB, eu não estou com vocês agora,
eles são meus inimigos também. E aí ele faz comentários esdrúxulos, né? Do tipo, inventa outra coisa para você ganhar dinheiro no YouTube, irmão. Vai inventar outra coisa para você ganhar. É a mesma falácia do CCBano que nós estamos aqui para ganhar dinheiro. Eu aqui levando um monte de processo. Um monte de processo que já está num custo aí de mais de 100 mil reais só para me defender. E vem dizer que nós estamos aqui para ganhar dinheiro. Pelo amor de Deus, Genésio. Não tem forma mais triste e lamentável de voltar para a congregação do que assim. Eu vou dar um conselho para vocês. Se um dia alguém que saiu da CB quiser voltar, seja humilde, volta. Não taca pedra em ninguém, irmão. Em ninguém. Se você quer ficar lá dentro, fique. Agora vem fazer esse papelão feio. Até um homem já com uma certa idade, né, fica atacando. Aí depois ele acha ruim. Aí você faz um vídeo criticando ele, um vídeo abordando as falas dele. Ele vai se vitimizar, dizendo que ele já tem uma pessoa de idade, que ele já é idoso, porque essas pessoas atacam os idosos, porque essas pessoas não respeitam os idosos, como ele fez um tempo atrás, ele me atacou quando eu dei uma nele, que eu respondi ele à altura, ele se escondeu atrás das suas condições, né, já de uma pessoa de idade. Ele não entende que a lei do idoso não tem nada a ver com te dar prioridade para você falar o que você quiser e não ouvir. A lei do idoso vai te garantir uma gratuidade em determinado serviço. A lei do idoso vai te permitir você passar na frente de uma fila. É isso que a lei do idoso vai te garantir. A lei do idoso não te dá garantias de que você possa dizer o que você bem quiser e ser imune à crítica. Né? Aí você faz a crítica do camarada, ele vai chorar, vai reclamar. Lá, fica de cara, porque eu já tô com a idade avançada, e não respeita os mais velhos, não respeita. E não respeita, rapaz. Você respeita os outros, falando uma asneira dessa aqui, porque eu sou crítico. Fiquei 9 anos nessa plataforma aqui sem monetizar o canal. E aí, como é que vocês explicam? Qual foi a minha motivação? Eu não saí porque perdi liberdade, nada. Eu saí e as minhas críticas sempre foram motivadas pelas escrituras, pela distância que a congregação tem das escrituras sagradas. Isso é argumento vil, tosco, argumento de idólatra, que não tem coragem de assumir os erros da CCB, e aí fica criando essas conjecturas maliciosas e falsas para poder atirar coisas na nossa imagem. E aí, na sequência disso que ele fala, né? Você quer ganhar dinheiro no YouTube, fazendo outra coisa? Ele fala, olha a cabeça de um CCBano raiz, ou seja, esse homem nunca foi, na verdade, um esclarecido, né, do que é a CCB e do que é graça. Ele falou, cuidado vocês que estão mexendo com a obra de Deus, porque Deus vai pesar a mão. Não vai pesar a mão coisa nenhuma, rapaz, isso aí é obra dos homens. É obra dos homens. Se seu discurso não vai transformar a CCB no que você quer em obra de Deus, não vai transformar. Vocês não param para pensar que vocês passam de longe. Vocês não têm ideia que quando vocês dizem que a crítica não pode ser feita, que a crítica é errada, mas vamos ser um da paz, vamos falar da paz. Vocês não entendem que quando vocês metem um pau em quem critica, você também está metendo um pau em Jesus Cristo e em todos os apóstolos e em todos os discípulos dele. Porque todos eles foram críticos ferrenhos de falsos ensinos. Aí não pode criticar a CCB, porque senão Deus vai pesar a mão. Mentiroso. Vai pesar a mão coisa nenhuma. Agora eu não sei se esse homem está fazendo isso por pura ignorância, né? Ou sei lá se tem segundas intenções. Porque ele mesmo está aqui no YouTube faz muitos anos e Deus nunca pesou a mão nele, por que vai pesar agora? É isso que tem essas pessoas, né, que tem medo. Pessoas medrosas, né? Na minha concepção, a análise que eu faço e a minha opinião, e eu posso dá-la, né? É o que motiva esses homens, são o medo. Medo que eles têm, eles voltam para trás. Entende, irmão? Medrosos nunca contribuíram em nada no mundo. Em nada. Se você não está disposto a se sacrificar para um bem maior e para o futuro de outros, então não venha, não entra. A começar por Jesus Cristo, que se sacrificou e entregou sua vida pelo bem de outros. Covardes nunca ajudaram, mas sempre atrapalharam aqueles que estavam com vontade de fazer o correto, o que é certo. Rapaz, eu tô aqui lotado de processos da CCB e de gente que está em torno da CCB ali.
Não estou com medo, não estou correndo, porque eu estou convicto do que eu estou falando, não tem nada de errado. Não estou mentindo, não estou defraudando ninguém, né? Não fico recortando o vídeo para ficar inventando narrativa, como alguns recebendo me acusam. Estou completamente em paz. Mas é lamentável, rapaz, de ver pessoas fazendo esse tipo de discurso. São pessoas... O que eu vejo nesse senhor, o Genésio, é igual àqueles 10 espias que foram ver a terra prometida e voltaram para trás. Mas, infelizmente, o Genésio faz parte daqueles 8 medrosos que estavam, além de ter medo e não ter coragem de ir fazer o que tinha que ser feito, eles ainda tentavam tirar o ânimo dos outros que queriam ir, a força dos outros, dizendo para parar com aquilo, vamos botar para trás, vamos botar para o Egito, você quer saber, nós vamos tudo morrer lá, não, a gente tem que ficar em paz, irmão, vamos só orar e vamos entregar na mão de Deus, não vamos lá não. Mas tinha 2 ali, ó. 2. Então, a proporção de homem valente para homem covarde são sempre pouca. É de 2 a 8. Tava ali Josué e Caleb permaneceram. Não. Nós estamos firmes e crente. Deus que nos deu a vitória até aqui vai nos entregar estes homens nas nossas mãos. Graças a Deus, eu estou no meio desses 2. Que não se atemoriza, que não tem medo, porque não estou falando nada que não seja a verdade. Simples assim. Mas o que deixa mais triste são pessoas que não têm coragem de fazer, mas eles tentam desanimar os outros que têm coragem de fazer. Você quer um conselho, meu irmão? Se você não tem coragem, simplesmente volte, mas não desanime os outros, porque o que irritou a Deus e o que deixou Deus aborrecido a fazer uma promessa que nenhum homem que saiu lá do Egito, que poderiam pegar na espada, entrariam na terra prometida, ele fez essa promessa porque os homens não só foram covardes, mas porque eles estavam desanimando o resto do povo. Genésio, o seu trabalho que você está fazendo com esses seus vídeos é exatamente esse. Pode ter certeza que isso haverá recompensa para você. E não é recompensa para o céu. Pode ter certeza disso. Isso é bíblico. O seu comportamento está espelhado com o comportamento dos 8 homens covardes que tentavam desanimar o resto do povo. E aí, em determinado momento, em um dos vídeos dele, ele fala que ele voltou para a comum dele depois de não sei quantos anos e não mudou exatamente nada. A única coisa que mudou é que agora tinha lá um ar-condicionado. E ele fala isso com um certo ar bom. A nítida prova, esse homem falava de mudança o tempo inteiro no canal dele. Mudança, tem que mudar isso, vocês têm que ter coragem de mudar. E agora ele se orgulha por dizer que o lugar onde ele voltou não mudou absolutamente nada. Dá para entender? Vai lá nos vídeos dele, procura para você ver. Você vai ver toda vez ele falando que tem que mudar, porque não pode ser mais assim, porque a congregação parou no tempo e ela tem que mudar. E agora ele faz um vídeo dizendo porque ele está contente, porque chegou lá e não tinha mudado nada. Nada, o ancião é o mesmo, o lugar é o mesmo, a irmandade que está lá é a mesma, já estão tudo de idade avançada, mas é tudo a mesma coisa. Ou seja, um homem volúvel. É um homem que é mudado de acordo com a força do vento soprando nele. Veio um sopro mais forte, empurrou ele para receber. Empurrou ele para ser volúvel. Homens como esses jamais devem estar na frente do povo. Homens que não têm convicção do que dizem, homens que não sabem o que é evangelho, porque quando a pessoa volta para a congregação é a nítida prova de que essa pessoa nunca entendeu o evangelho, porque não tem como coadunar as duas coisas, elas não se encaixam, elas não se combinam, evangelho com congregação cristã no Brasil. A ideia da salvação, isso é só um dos pontos, a ideia da salvação de Bíblia por graça e CCB por obra é a nítida impressão de que evangelho e congregação é igual água e óleo, que não podem se misturar. E aí ele vai falando, vamos parar com a crítica aí, bibibi, bababá, essa conversa furada. Se ele tivesse na época de Jesus, provavelmente esse homem ia falar a mesma coisa. Ele ia ver Jesus lá, ele ia ver que Jesus é o filho de José e de Maria, aquele que mora ali no bairro dele, ele não ia crer coisa nenhuma, ia ver Jesus criticando a santa obra de Deus,
ele ia ver Jesus apontando o dedo para os anciãos mais velhos. O que o Genésio provavelmente, se tivesse lá, ia fazer? Fique em paz, irmão. O que você está fazendo isso aí? Você está falando essas coisas, você quer ganhar dinheiro aqui na praça? Você quer ganhar o quê? Essas irmãs que estão colocando dinheiro aí na bolsa de vocês estão se aproveitando dela. Vai trabalhar, irmão. Vai ganhar dinheiro, vai, fique em paz, vai orar a Deus. Se você está vendo alguma coisa errada aqui na obra de Deus, aqui nos fariseus, aqui nos sacerdotes, vai orar a Deus. Irmão, pode ter certeza. Eles iam falar isso. Estes homens não enxergam Jesus. Eles enxergam a religião. Eles querem estar naquele ambiente que eles se sentem seguros. Mas homens como esse nunca fizeram nada pela história da igreja. Absolutamente nada. São homens fracos. São homens que estão aqui e vieram para cá apenas para falar. São paroleiros que falam para atrapalhar quem faz. As pessoas que realmente faz. Sinto muito ter que fazer um vídeo chamando atenção, fazendo a minha análise, mas tudo isso aqui é a minha opinião. É a minha opinião, né, frente a isso. Vamos ver se não vai mudar, né, porque muda conforme o sopro do vento. Não dá nem para desejar boa sorte aí na CB, porque daqui um pouco tá mudando de novo, né? Às vezes, se ele vê que o processo não chegou, não aconteceu nada, pode ser que volta a criticar a CCB de novo. A gente nunca sabe. Vamos ver aí. Mas é lamentável. Esse é mais um desses que saem da CCB, mete um pau na CCB, fala mal da CCB e depois volta para a CCB de novo, diz que estava endemoniado quando estava lá, aí daqui a pouco sai da CCB de novo e é capaz de voltar de novo para a CCB. É uma lambança. Esses homens, sim, são perdidos. Não tenho a mínima ideia e a mínima noção do que eles estão defendendo. São levados pelo vento. Simples assim. Saudade do irmão Jair Ferreira do Amaral. Ali, retilíneo. A mesma linha, sem mudar. Mesmo passo, firme no evangelho. Esse homem me ensinou muita coisa. Me ensinou, ele plantou sementes, e eu sou uma dessas sementes. Plantou, bonito, né? Dá gosto. Esse homem, quando faleceu, eu chorei. Chorei, me lamentando de não ter ido até ele para dar-lhe um abraço. Aquele homem, usado por Deus, que encheu meu coração um dia e me libertou. Faça isso, irmão. Se tem alguém que você tem prazer, que você admira, gente que você sabe Deus usou dessas pessoas, a quem honra, honra. Está escrito isso na Bíblia. Dá algum jeitinho, vai, se encontra com essas pessoas, pegue na mão, abraço. Abraço. Você está honrando a Deus em primeiro lugar. Queridos irmãos, é isso. Deus abençoe a todos vocês e vamos continuar firme nas pisadas do Senhor Jesus. Deus abençoe e fiquem todos com Deus.